Uma oração fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso agora ouvir a sua voz. Que a tua palavra, ela venha de encontro à necessidade do meu coração. Fala comigo em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gosto muito do culto de quinta. Nossa, eu gosto muito do culto de domingo. Mas eu acho o culto de quinta uma oportunidade de nós estudarmos um pouco a palavra do Senhor, de nós aprendermos um pouco mais. E nós termos esse culto voltado um pouco mais para o ensino da palavra do Senhor. E temos pontos importantes que nós, como igreja, precisamos despertar em nós. Hoje nós vamos falar, queridos, sobre nós temos que vencer as desculpas. Amém, querido? Você sabe que nós temos muitos compromissos na vida. Se você for ver, você é rodeado de compromissos. Tem muitos compromissos. Você tem compromisso, primeiramente, com a sua família, você tem compromisso com o seu trabalho, você tem compromisso com pessoas, você tem compromisso com o horário para que se cumpra os seus horários, você tem compromisso em cumprir as suas tarefas, você tem um compromisso principal de ser uma boa pessoa, amém? Isso não tem que ser visto como uma boa pessoa. A pessoa tem que olhar e ver o irmão que vai na igreja e falar: pô, esse irmão é diferente, esse irmão, você não vê esse irmão brigando, bagunçando, falando mal das pessoas. Pelo menos tem que ser dessa forma. A pessoa tem que ver algo diferente na igreja do Senhor Jesus, e você e nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então, querido, nós temos que entender que nós somos rodeados de compromissos. No reino espiritual, meu amado, é da mesma forma. Você, como cristão, você tem que entender que há um compromisso a cumprir como papel como cristão. E nós temos que entender isso. Eu tenho que entender que eu escolhi Jesus. Eu não fiz uma opção assim: eu só vou andar com o povo de Deus. Tem muita gente que escolhe só andar com o povo de Deus e não quer compromisso nenhum. Não, só vou andar, eu vou caminhar, porque esse povo é bom, esse povo ora pela gente, esse povo às vezes nos ajuda quando precisa, esse povo está sempre ali louvando, ele é um povo feliz. Mas não, querido. Deus espera de nós, como igreja, compromissos. Amém. Nós precisamos entender, nós somos rodeados de compromissos, tanto na vida física, no seu dia a dia, no seu trabalho, quanto no reino espiritual. E é sobre esses compromissos que nós vamos falar disso nessa noite. Olha sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Vamos ler do 15 ao 23. Lucas, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 23, amém? Eu estou colocando aqui. A leitura fala assim: ao ouvir isso, um dos que estava à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Então, Jesus está numa mesa, num banquete, comendo, e alguém levanta essa questão aqui. Aí Jesus vai responder. Jesus respondeu: certo homem, que ele começa uma parábola, certo homem estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seus servos para dizer-lhes os que havia sido convidado: venha, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Os servos voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo:
O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelo caminho e valados, e obriguem a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Olha aqui, é uma parábola que muito nos ensina. Aqui, esse aqui é um momento de ensino de Jesus. Jesus ele ensinava muito por parábolas. A gente sabe que Jesus ele sentava e ele contava as parábolas, porque parábola é uma forma das pessoas entenderem. Então, quando ele fala parábola da semente, então as pessoas sabiam o que era uma semente. A parábola de um banquete aqui, então as pessoas sabiam que era um banquete, que as pessoas se reuniam para esse grande banquete, para estar em festa, festejando. Então ele ensinava por parábolas. Em muitas partes depois ele explicava essas parábolas com mais detalhe dos seus discípulos. E Jesus ele ensinava, e a multidão vinha mesmo até Jesus. Esse aqui é a grande parábola do grande banquete. O ponto principal dessa parábola é o versículo 18. É onde fala o quê? Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Então você vê ali alguém na mesa, levanta uma questão, e aquela pessoa que está sendo ensinada, ele levanta essa questão. Rapaz, como é bom, né? O versículo 15. Ao ver isso, um que estava à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Então fala, como que é bom participar das coisas de Deus. Como é bom a gente provar do banquete de Deus. Como é bom nós estarmos em comunhão com Deus. Como é bom estar na casa do Senhor. Então essa pessoa levanta essa questão. E aí Jesus ele vem com essa parábola logo em cima, ensinando. E o ponto principal aqui era justamente aquelas pessoas que dão desculpa para não estarem na casa do rei, para não estarem diante desse banquete. Eles começam a dar desculpa. E se você perceber, meu amado, essa parábola aqui nos dá um exemplo de 3 desculpas que nós ouvimos muito. 3 desculpas, que a gente vê aqui, que essa parábola nos ensina, que a gente ouve muito. Primeiro, fala, primeiro aqui fala assim o primeiro pessoa, acabei de comprar propriedades. Quer dizer, uma pessoa que conseguiu comprar bens, uma pessoa que está feliz. Por quê? Porque conseguiu fazer um bom investimento, uma pessoa que comprou coisas boas. Então a gente vê aqui, meu amado, que não tem erro nisso aqui. O erro não está nisso aqui. O erro está você deixar que essas coisas boas, esses prazeres, te tirem do seu compromisso que você tem com Deus. Então as pessoas, aqui o primeiro ele está falando assim, de adquirir bens. Então o primeiro exemplo que a gente ouve muito é os bons prazeres da vida que nos tiram muitas vezes do nosso foco com Deus. Às vezes a pessoa passa a vida inteira ali orando para conseguir um carro. Quando ele consegue um carro, aquele carro tem que ser bênção para ir para a igreja, porque às vezes ele jejuou para aquilo. Mas às vezes tem um dia do culto, que no dia que ele ir para a igreja, ele vai passear com a família. É errado passear com a família? Não. É errado você levar a família para passear de jeito nenhum. O errado é você, no dia, na hora do culto, você largar tudo aquilo, a casa de Deus, o banquete de Deus, para poder gozar dos prazeres. Eu me lembro, mano, quando nós tínhamos a locadora aqui, tinha um culto de sexta-feira aqui no Parque Sebastião. Pensa como eu ficava em crise. Por quê? Porque sexta-feira era um dia que eu gostava de jogar bola com os amigos. Como eu gostava, eu esperava a sexta-feira para nos reunir na chácara que a gente ia para jogar bola. Só que para mim ir para a chácara jogar bola, a gente tinha que ficar na locadora. Nós tínhamos uma locadora e sexta-feira era o movimento da locadora.
Só que para a Ju ficar na locadora, ela não podia participar do culto. E ali, meu amado, aqui foi trazendo um peso para mim um dia que eu comecei a entender que aquele prazer era muito bom. Eu gostava de fazer aquilo. Só que aquilo que estava aqui, estava quebrando o meu compromisso com Deus. Você está entendendo? Então, o primeiro exemplo aqui você vê de coisas boas, de quem comprou o quê? Uma propriedade. A pessoa está falando assim, ó, acabei de comprar uma propriedade e preciso vivê-la. Não, preciso vivê-la. Só que quando ele comprou, ele não viu a propriedade, mas na hora de ir para a casa do banquete, na hora de se alimentar da palavra de Deus, ele deu essa desculpa. O segundo, meu amado, é trabalho fora de hora. Olha o segundo, ele fala assim, ó, acabei de comprar, né, e preciso ir. Ainda outro diz, acabei de... Não, perdão. Outro diz, acabei de comprar 5 juntas de boi. Olha aqui, aumentei minha frota. Ó, Justo, agora eu só tinha uma junta de boi, agora eu tenho 5. Eu vou arar mais terra, eu vou pegar mais serviço para fazer, eu vou agora ter mais campo para poder arar com essa junta de boi. Trabalhar errado de jeito nenhum. O Senhor abençoou o nosso trabalho. Só que o que foi? Trabalhar, você pôr o trabalho à frente do seu compromisso com Deus. É aqui que dá o problema. Trabalhar não é errado demais. O problema, querido, é você saber que aquele serviço extra que muitas vezes as pessoas querem está te tirando o seu compromisso de você se alimentar na mesa do Pai, de comer as coisas boas de Deus, de se alimentar de Deus. Você pode ver, meu amado, tem pessoas que elas não se preocupam com isso. E aí você vê a vida espiritual da pessoa, a pessoa nunca desenvolve um crescimento espiritual, ela não cresce crescimento espiritual, ela está sempre patinando nos mesmos degraus, ela não sobe, ela não consegue ter uma maturidade, ela não consegue entender quando vem as lutas, às vezes ela até afastando os caminhos do Senhor. Por quê? Porque não se alimentam na casa do Pai. Quantas pessoas hoje a gente vê, né? Não, eu não vou no culto porque eu estou muito cansado. Mas, olha, isso desculpe falar, acaba sendo até um pecado diante de Deus. Porque quem te abençoa, quem te dá o trabalho, quem que gera vida na sua vida para você trabalhar é Deus. E aí você pega lá, você chega e fala, hoje eu não vou no culto não, eu estou tão cansado. Amado, eu sei, não é fácil. Eu tenho falado, o culto de quinta-feira é desafiador. Eu vejo os irmãos aqui que trabalham, chega de noite assim, o corpo, o relógio biológico da gente quer descansar. Mas você não sabe como você agrada a Deus, quando você se supera nisso para estar na casa do Senhor. Você está entendendo? Então, a segunda desculpa aqui era uma junta de bois. É o que? E aumentar a carga de trabalho, e aumentar agora os campos para ser arado. Mas o que ele falou? Me perdoa, me desculpa, eu não vou poder participar. Então, a primeira desculpa são os prazeres. A segunda desculpa, às vezes, é de eu estar muito cansado, eu tenho que trabalhar demais, eu tenho trabalhado muito. Mas, olha, escute falar, eu sei que você tem que descansar, seu sono é precioso, você tem que ter seu tempo com a família, tudo, mas não deixe isso fazer com que você, meu amado, perca o seu foco do seu compromisso com Deus. Porque, meu amado, olha, o nível de comprometimento que você tem com Deus é o nível do seu crescimento. Se você tiver um comprometimento zero, o seu crescimento é zero. E aí você nunca vai ter uma visão, você nunca vai conseguir ter uma força para lutar contra as coisas que se levantam contra nós, contra os dias maus. A Bíblia fala dos dias maus, as coisas ruins que estão acontecendo. E eu vou te falar, querido, principalmente que nós sermos maduros, perceber e discernir o tempo que nós estamos vivendo. Os avivamentos que vão começar a pipocar pelo mundo todo. Por quê? Porque eu acredito que estamos vivendo os últimos tempos da igreja sobre a face da terra.
Nós estamos, meu amado, se você for espiritual, você vai entender isso. Você vai olhar, você não precisa estudar escatologia para entender isso. Você vai ver os jornais aí, os telejornais, você vai ver os acontecimentos ao redor do mundo e fala, meu Deus, o que vai acontecer nesse mundo? Você está entendendo, querido? Mas o que eu preciso ter? Discernimento para tudo isso. E por último, querido, a última desculpa que as pessoas dão aqui, que esse texto nos fala, é a gente colocar a culpa na família. Olha aqui, ó, acabei de me casar. Outro diz, acabei de me casar. Casar em pecado? Jamais. Construir família é bênção de Deus. O Senhor que constituiu a casa, o Senhor que é o dono da casa, o Senhor que sustenta a família. Você viu aqui, ó, acabei de me casar, mas desculpa, eu não vou poder participar do banquete. Sabe que essa desculpa está nos representando? Muitas vezes nós colocamos o quê? Culpa na família. Eu vejo às vezes, amado, algumas mães sem sabedoria, e falar, hoje eu não vou no culto, meu filho dá muito trabalho. Prefiro dar o trabalho aqui, do que eu trabalho lá fora amanhã. O choro aqui, a preocupação aqui passa. Às vezes você vai ver, meu amado, isso passa. Agora, a preocupação quando é nas esquinas, essa aí, a chuva é pior. Você está entendendo? Então as pessoas, elas, não, meu filho dá trabalho, eu estou tão cansada, eu não consigo. Amado, isso aí são desculpas de não estar no banquete da casa do Senhor, de não participar, meu amado, dos louvores, da adoração, de não participar da palavra, de não entender a palavra do Senhor. Eu tenho que estar aqui para poder falar isso para você. Você está entendendo, querido? Então, são 3 desculpas que esse texto nos dá, que ele nos ensina, Jesus contando essa parábola, né, dentro desse texto aqui, que ele vai falar de prazeres, de adquirir bens, que ele vai falar de trabalho e que ele vai falar de família. Agora, o que me chama a atenção é o versículo 24. Porque olha o versículo 24 que fala, eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Pessoas que vivem com desculpa não conseguem se deliciar com o banquete do Pai. Pessoas, meu amado, que ficam arrumando algumas desculpas, e algumas eu vou te falar, tem umas que a gente até ora, a gente dá razão, mas tem umas que é esfarrapada demais. Às vezes a pessoa me fala alguma coisa que não veio no culto, eu falo assim, Senhor, tenha misericórdia. Porque, querido, tem umas desculpas que nós damos que é esfarrapado demais para não estar no poder na casa do Senhor. É um privilégio para nós podermos estarmos na casa do Senhor. Nós vimos aqui dois sábados anterior, do missionário da Turquia que está no Brasil. E aí deu terremoto lá, um país que 19 estados daquele país não tem igreja evangélica, um país que não abre a porta para o cristianismo, um país que não se pode falar de Jesus, um país que não se anda com Bíblia na mão. Você está entendendo? E nós aqui temos esse privilégio. Nós temos aqui culto. Você tem um monte de igreja no seu bairro. Se você de repente não quer ir, você abre o seu celular, e você vai aí no YouTube, você tem vários pastores de todos os gostos pregando a palavra do Senhor. Você está entendendo? E às vezes nós damos um monte de desculpa para não nos alimentarmos da palavra do Senhor. Então, Jesus aqui está dando, falando, ensinando essa parábola diante de um questionamento de alguém que levantou algo gostoso que está na mesa do Senhor, que é o versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estava à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Feliz é porque ele vai comer das coisas gostosas que Deus dá, do alimento precioso da palavra, do momento de adoração. Feliz, estou dizendo assim, você é uma pessoa
feliz, é uma pessoa completa, é uma pessoa saciada, é uma pessoa que não anda com dúvida, é uma pessoa que sabe o que quer da vida, é uma pessoa decidida. Feliz está dizendo tudo isso. Essa pessoa é decidida, ela sabe o que ela quer da vida. Você está entendendo? Por quê? Porque ela se alimenta na casa, ela vem comer no banquete de Deus. E aí Jesus conta essa palavra. E aí ele dá três desculpas aqui esfarrapadas. Vamos conhecer aqui, meu amor, alguns compromissos indispensáveis da igreja. Quero comentar com você aqui alguns compromissos que é indispensável para a minha vida e para a sua vida. Primeiro compromisso nosso como igreja, nós temos o compromisso com o reino de Deus. A Bíblia vai dizer o quê? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, primeiro compromisso que eu tenho como cristão é com o reino de Deus. É a manifestação do reino de Deus. É olhar para esse mundo e ver que esse mundo falta Deus no coração das pessoas. É olhar, meu amado, e clamar como Jesus ensinou: Pai nosso que está no céu, que venha o teu reino, que venha as diretrizes do céu para a nossa vida. É isso que nós temos que buscar em primeiro lugar. Esse é o primeiro compromisso, buscar, meu amado, esse reino de Deus sobre as nossas vidas. Mano, olha, vou te falar, nós já tivemos alguns governantes tristes. O país sofreu por causa disso. E aí você vê alguns países aqui ao nosso redor, que os governantes são tristes de aguentar. E você vê como que anda o país. Você está entendendo? Agora, nós, quando a Bíblia fala buscar primeiro o reino dos céus, é nós buscarmos as diretrizes de Deus para a nossa vida. É nós buscarmos as coisas boas que Deus tem para nós. Primeira coisa que nós temos que entender é buscar essa justiça de Deus sobre a nossa vida. Mas porque Deus ele é justo. Deus não é bonzinho, Deus é justo. Eu converso com pessoas, já conversei com algumas pessoas, as pessoas falam assim: mas eu duvido que Deus vai deixar as pessoas ir para o inferno. Eu falei: meu irmão, Deus não quer ninguém que vai para o inferno. Deus ele sofre com o pecador. Ele sabe, meu amado, que aquela pessoa sem Jesus Cristo, qual é o final dela. Ele sabe disso. Você está entendendo? Então, quando nós buscamos essa justiça de Deus, meu amado, de viver um Deus justo. O que é ser um Deus justo? Um Deus verdadeiro, um Deus fiel, um Deus, meu amado, de gratidão, um Deus de amor por nós. Então, quando é buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, é olhar para Deus e falar assim: eu tenho que ser diferente, eu tenho que ter bondade no meu coração, eu tenho que ser verdadeiro, porque Deus ele é justo nisso. Não tem meio termo. Você está entendendo? Então, nós temos que, primeiro compromisso é com o reino de Deus. Segundo compromisso, meu amado, que nós temos que ter como igreja é sermos testemunha de Jesus. É um compromisso nosso. Olha o que fala Atos 1:8: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Aí fala: em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Está falando de espaços, está falando de ir longe. Você está entendendo? Mas qual é o objetivo? Sermos testemunhas de Jesus. O que é uma testemunha, pastor? É alguém que sabe falar, sabe representar quem é Jesus Cristo. Amado, nós estamos vivendo hoje um cristianismo que as pessoas não sabem o valor da cruz. Nós estamos vivendo hoje um cristianismo, amado, que as pessoas hoje estão mais preocupadas em encher o seu ego, está mais preocupada com o seu eu do que com aquilo que Deus quer para nós. Nós estamos vivendo hoje uma igreja de autoajuda. Nós estamos vivendo momentos como esse, querido. Aí você vê hoje uma geração de cristãos que para eles é normal. Para eles é normal a vida que está levando.
Para eles é normal, na de domingo, estar aqui dando glória a Deus, glorificando, e durante a semana andando em caminho errado, fazendo coisa errada, envolvida com pecado. Por quê? Porque domingo eu vou ser religioso, eu vou estar lá, ó, glória a Deus, glória a Deus, e o diabo só dando risada. Você está entendendo? Então nós temos que entender que o Senhor está procurando verdadeiros cristãos. É isso que vem. Quando vir o amado chacoalhão na igreja, aquele que não estiver firme no arado vai cair mesmo. Você tem que estar firme com Jesus, não é firme com a placa da igreja, não. Não é firme no amado no pé do pastor, não. Você tem que estar firme com Jesus. Eu te falo que quem te leva para o céu não é a igreja, não é a placa da igreja, não é os irmãos, não. Quem te leva para o céu é Jesus Cristo. Você tem que estar firme com Ele. Você tem que ser testemunha que Ele pediu para ser testemunha dEle. Eu não quero ninguém aqui sendo testemunha da igreja cristã para mim. Você tem que ser testemunha de Jesus. Amém. É isso que nós temos que entender. Você está entendendo? Então, sempre tenho falado, ser testemunha dentro da igreja é fácil demais. Quero ver você ser testemunha no mundo. Quando as pessoas precisam que a luz brilhe, quando as pessoas precisam que você seja o sal, quando as pessoas precisam ver a sua vida e ver que você é verdadeiro, que você é fiel, que você tem gratidão no coração, que você tem amor pelo aquilo que faz. Porque hoje, não é quando você, as pessoas não crescem espiritualmente, então elas sempre faz como fez, está dentro da igreja, ela fala do mesmo jeito. Não, querido. Nós temos que ser diferente. As pessoas lá fora procuram, o mundo lá fora procura uma resposta, mas a resposta não está no autoajuda, a resposta está na conversão da palavra de Deus no nosso coração. Amém, querido? Então, você precisa ter compromisso com o reino de Deus, você precisa ter compromisso em ser testemunha de Jesus, e você precisa ter compromisso com uma vida de oração. Olha aqui a palavra de Deus dizer em Efésios 6,18: orem no Espírito em todas as ocasiões. Não está falando em algumas, não está falando só de domingo, não está falando só no culto de quinta, está falando em todas as ocasiões. Ore por todas as ocasiões, clame a Deus, peça a Deus uma direção, uma resposta, busque, aguarde a resposta de Deus. Então nós temos que ter esse compromisso com a vida de oração. Aí o versículo vai falar assim, Efésios 6,18: orem no Espírito em toda ocasião, com toda oração e Espírito, tendo isso em mente, estejam atentos, perseverantes nas orações. Está falando que a oração precisa de perseverança. Não é orar de manhã e achar que Deus vai responder à noite. Muito. Às vezes Deus faz isso, faz. Já vi muito. A resposta da oração chega instantânea. Mas eu já vi também pessoas que oram muito tempo para as coisas acontecerem. Você está entendendo? Então, nós temos que ter esse compromisso com uma vida de oração. A nossa oração é o nosso diálogo. Amado, olha, eu vou te falar. Tem dois alimentos que é indispensável para o nosso crescimento, que é o mais simples ali, que é o arroz e feijão, é o básico. Você pode ter um monte de carne, muito bom, várias misturas, mas a base ali é o arroz e feijão, que traz um nutriente, que traz fortalecimento. A oração para nós é igual a esse arroz e feijão, é o nosso sustento todos os dias. Você quer ver, meu amado? Dá uma olhada, você vê logo uma pessoa que não tem compromisso de oração, a vida que ela leva. A vida que ela leva. E a gente não precisa nem falar, as pessoas compram. A própria pessoa vem, nossa, não é mais aqui. Você pode ver no material, não consegue achar a solução. As portas parecem que não se abrem. Mas sabe o que é isso? É falta de oração. É falta de um compromisso de oração. É falta, meu amado, de ter ali um compromisso com uma vida sincera de oração. Então, são compromissos indispensáveis para a igreja do Senhor Jesus. Amém? Buscar o reino de Deus,
Né? Isso é algo para nós indispensável, ser testemunho de Jesus e uma vida de oração. Quarto compromisso, meu amado, é a palavra de Deus. Se a oração é o feijão, a palavra de Deus é o arroz, é o sustento, é através da palavra, querido. Olha que a palavra, meu amado, se nós entendemos, a palavra é poderosa nas nossas vidas. Sabe por que você está aqui hoje? Porque um dia a palavra de Deus entrou no seu coração. Não foi um anjo, um cupido que veio com uma flechinha, igual em Campos que fala, não. Foi a palavra que entrou no seu coração e que você mudou no seu coração. É pela palavra, meu irmão. Você sabia, meu irmão, que nós vamos vencer o pecado através da palavra de Deus? Olha que fala Salmo 119:11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Se você não tem a palavra no coração, meu amado, nós não vamos ter força para lutar e vencer o pecado. É pela palavra, olha o poder da palavra. A palavra ela é luz, meu amado, na nossa caminhada todos os dias. Salmo 105 fala, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Tem muito cristão aí andando com lamparina, querido. Tem muito cristão andando com vela, fazendo de tudo para que ela não apague. Porque se apagar está no óleo. E saber que você tem uma luz do céu que pode iluminar o seu trabalho. O poder da luz, e muitas vezes estamos andando em caminhos fortes. A palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus, meu amado, ela tem o poder, meu amado, de trazer, de nos tornar bem-sucedidos, de sermos pessoas vitoriosas sobre a face da terra, de sermos pessoas que conquistam, de sermos pessoas, meu amado, como esses exemplos aqui, de sermos pessoas que conseguimos bens, de sermos pessoas, meu amado, que vamos ter muito trabalho no horário certo, de sermos pessoas que vão ter famílias abençoadas, mas desde quando o compromisso seja plenamente com Deus. Olha a palavra de Deus vai dizer em Josué 1:8, não deixe de falar da palavra desse livro da lei, medite nela dia e noite, para que cumpra fielmente tudo que está escrito nele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A palavra é muito clara. Cumpre a palavra do Senhor. Só então aí você vai ver os benefícios de você seguir a palavra de Deus. E por último, essa palavra ela gera fé no nosso coração. Ela traz um crescimento na nossa fé. Ela nutre a nossa fé. Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Olha o poder que a palavra causa em nós. Então você tem que ter compromisso com a palavra. Você tem que ter compromisso em trazer, de demonstrar o reino de Deus sobre a sua vida. As pessoas têm que olhar para você e ver que há algo diferente. As pessoas têm que ver, meu amado, que você é uma testemunha fiel de Jesus. As pessoas têm que ver, olhar que você tem compromisso com uma vida de oração. As pessoas têm que olhar com você que você tem compromisso com a palavra. E por último, nós orar, meu amado, você tem compromisso de estarmos fielmente na casa do Senhor. De estarmos fielmente no culto do Senhor. Olha que a palavra de Deus vai dizer em Hebreus 10:25. Não deixamos de reunir como igreja, segundo como o costume de alguns, mas encorajamos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse dia está chegando. A igreja de Hebreus aqui, uma igreja que elas estavam sofrendo isso. Já não queriam mais congregar. O autor aos Hebreus está chamando a atenção. Filho, congregue. Sabe onde está a nossa conquista? Em congregarmos, em orarmos uns pelos outros, em ensinar a palavra uns para os outros. É nessa forma que nós nascemos. É dessa forma que nós aprendemos. Então, querido, são compromissos que é indispensável para a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos que o Senhor venha fortalecer isso em nós. Amém? Concluindo, querido, não podemos esquecer de cumprir os nossos compromissos com a igreja. Nunca
esqueça que Deus é fiel e cumpre todos os seus compromissos com ele. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel, amado. Ele não deixa passar despercebido o compromisso que ele tem com ele. O Senhor tem compromisso com nós de amor, amém? A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O compromisso dele é do amor dele. O Senhor, meu amado, ele tem compromisso de salvação. O próprio João 3 falou assim, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tem vida eterna. Compromisso de Deus com ele. O Senhor tem compromisso de cuidado conosco. Olha que ele vai falar no Salmo 191:11, porque a seus anjos lhe dará a ordem a teu respeito. É um compromisso que ele tem com você. E ele não vai, meu amado, ele não vai abrir mão disso, ele vai cumprir os seus compromissos. Todos os dias, querido, todos os dias você recebe o amor de Deus. Todos os dias você respira a salvação. Todos os dias você consegue ter o cuidado de Deus sobre a sua vida. Ah, se você não tivesse os anjos nos guardando, o que seria de nós? É compromisso de Deus com a igreja. O Senhor tem um compromisso de proteção. O próprio Salmo 119, onde fala assim, para que te proteja todos os seus caminhos. Há um cuidado e uma proteção de Deus com a igreja. Ele cumpre esse compromisso. E o Senhor tem compromisso de trazer fartura sobre a igreja. Olha o que fala Malaquias 3:11. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas, e a videira do campo não perderá seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Esses são compromissos que o Senhor tem com a igreja. E nós, qual tem sido o nosso compromisso com Deus? As desculpas, meu amado, nós somos pessoas amadas, salvas, cuidadas, protegidas e próximas. Amém. Porque o Senhor tem compromisso com a igreja. Olha só. Olha o compromisso que o Senhor tem com nós. Só falta, meu amado, nós cumprirmos o nosso compromisso. Para não cair no desespero de Lucas 14:24. Ele diz: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Ele está finalizando essa parábola dessa forma. Então, querido, pedir do Senhor nos ajudar a vencer as desculpas. Não deixe que as desculpas te afastem do banquete de Deus. Não deixe, querido. Programe aí a sua vida. Eu não estou falando para que você falte do seu serviço. Pelo amor de Deus, eu não estou falando isso. Não estou falando para que você não fique com a sua família. Não estou falando isso, pelo amor de Deus. Não estou falando para que você não tenha prazer nos seus bens. Não estou falando isso. Eu estou falando para que você cumpra o seu compromisso com a igreja do Senhor Jesus. Um dia você aceitou Jesus Cristo. Um dia você o confessou como o único e suficiente Salvador da sua vida. Foi você. Essa decisão foi você que tomou. Eu acredito, meu amado, que você não fez isso mediante uma arma na sua cabeça. Eu não acredito nisso. Eu acredito que foi mediante a palavra de Deus que entrou no seu coração. E você reconheceu que sem Jesus você não tinha vida. Sem Jesus você não chegava no lugar. Aí você foi e fez o seu compromisso com Deus. Você entregou a sua vida para Ele. E aí hoje nós estamos aí rodeados de compromisso que tem nos afastado desse compromisso com Deus. Eu estou aqui nessa noite para dizer que você precisa renovar os seus compromissos com Deus. Amado, quantos votos você fez que você não cumpriu? Todo voto que você faz não cumpre, você fortalece, você dá uma corrente para o diabo colocar no seu pescoço. A Bíblia fala assim: quando fizer um voto, corra para cumprir. Não vote. A Bíblia é clara, ela não sabe. Prefiro que você não vote. Porque se fez um voto, cumpra. Quantos votos, meu amado, quantos compromissos nós deixamos no caminho, e muitos desses compromissos na nossa vida espiritual. A gente fala que vai vir, fala que vai mudar, fala que as coisas vão mudar, fala que agora é outra etapa na vida. Sai da porta para fora, meu irmão, os compromissos lá fora tomam espaço de tudo isso. E aí vamos deixando de lado.
E aí, temos que esperar uma hora o diabo apertar a corda no pescoço para correr diante do compromisso que eu tenho com Deus. Não. Um dia é sair de volta, pode ser tarde demais. É sair de volta um dia, você não pode encontrar mais a igreja aqui. É sair de volta um dia, você vai ficar clamando na porta: meu Deus, cadê a igreja do Senhor Jesus? Naquela igreja que eu louvava, glorificava, nunca mais, porque foi tarde demais, porque eu perdi o melhor do espiritual da minha vida, porque os compromissos da vida me tiraram o meu maior compromisso com Deus. Se coloque de pé, querido, vamos orar, vamos pedir para Deus renovar. Eu não sei quantos votos você fez com Deus e não cumpriu. Peça perdão hoje. Peça perdão quantas vezes você falou que ia orar e não orou. Peça perdão para Deus quantas vezes você falou que ia vir na igreja e não veio. Porque tudo isso aí você colocou uma corrente na mão do diabo e puxava para Deus. Pede ao Senhor nessa noite, pedir que misericórdia da sua vida, das nossas vidas. Senhor, perdoa os nossos pecados nessa noite. Quantos votos nós temos feito e não cumprimos? Perdoa, Deus, perdoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Eita glória. Estou só te esperando. Vamos dançar. Eita glória. Fala a voz, Deus. Vamos dar um ambiente gostoso, para você ficar bem. Você é Deus mesmo. Você é glorificar Deus. Pedir perdão pelos nossos erros. Pai, nos ensina a ter um coração arrependido, Deus. Nos ensina a ter um coração grato. Nos ensina, meu Pai amado, a não perder o banquete que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, ó Deus. Oh, Espírito Santo. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Nós vamos colocar o quê? Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo
joelhos. Senhor Jesus, eu me arrependo dos votos que eu fiz e não cumpri. Eu me arrependo de ter tido essas desculpas de não participar dos compromissos com o Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Arrependo, ó Deus. A tua igreja se arrepende nessa noite, meu Pai. Vem do teu Espírito, fortalece as famílias, fortalece a vida, fortalece o casamento, Deus. Traga, meu Pai, amado, algo novo, traga um avivamento novo, meu Pai, de dentro para fora. Traz esse avivamento, essa sede, essa vontade, meu Pai amado, de ficar firme, de estar firme nesse compromisso com o Senhor. Oh, meu Pai, perdoa as desculpas que nós demos, perdoa as desculpas, nos ajuda a vencer as desculpas, ó Deus, para vencermos em nome de Jesus. Amém?